Tecnológica Federal do Paraná, por ter permitido esse espaço, reservar o auditório para a gente falar um pouquinho para vocês sobre um trabalho que já vem desenvolvendo há mais de 12 anos, não é? Que é pesquisar a relação entre educação e trabalho. E esse processo, né, de pesquisar a relação, esse paradigma, não é, de que vamos estudar para o mercado de trabalho, vamos nos formar, nos qualificar para um determinado tipo de trabalho, é algo que eu já venho pesquisando então desde o meu mestrado, desde 2004, antes disso, não é? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês, são 2 horas de bate-papo sobre planejamento de carreira e projeto de vida, que são 2 categorias centrais que eu desenvolvi durante esse meu processo de pesquisa, né, e produção de conhecimento científico. E vou só me apresentar, né? E para quem não me conhece, eu sou a professora Maria Sara, sou psicóloga, me formei na Universidade Federal do Paraná já há 35 anos, né? A idade de alguns dos presentes, mais ou menos, né? Então, nunca tive problema, na verdade, de orientação profissional, sabe, Angélica? Nunca tive. Porque eu sempre soube que eu queria ser psicóloga. Então, desde pequena, eu queria ser psicóloga. Eu tinha modelos de referência dentro da psicologia, pessoas que eu admirava. E foi muito interessante, porque o primeiro dia de sala de aula, defina o que é psicologia. Eu levantei a mão. A psicologia é o estudo do comportamento humano. Segundo Lanai Dorim, página 3, versículo 4, todo mundo ficou olhando, né? Então, praticamente, eu já tinha uma enciclopédia de psicologia, sabia toda ela de cor, e as pessoas ficavam pasmas comigo, porque o que eu estava fazendo ali na universidade, se eu já sabia tanto de psicologia, não é? Enfim, mas eu nunca tive problema de orientação profissional. Só que, ao longo da minha carreira, na Federal de Santa Catarina, eu comecei em 2004, então, a trabalhar com orientação profissional dentro do laboratório de psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente tinha um laboratório chamado LIOP, Laboratório de Informação e Orientação Profissional. Nós atendíamos mais de 8.000 alunos, né? E olha que em toda a universidade a gente tinha 35 mil alunos, né? Em toda a Floripa. Então, a gente tinha assim, um fluxo muito grande de alunos atendendo em várias modalidades, desde a clínica individual até o trabalho grupal. Eu sempre fui mais para o trabalho de grupo dentro da orientação profissional. E ali a gente tinha alunos que estavam indecisos, inseguros sobre a carreira profissional, que chegavam na clínica perguntando, mas será que o problema é comigo ou com a engenharia? O problema é comigo ou com a medicina? A medicina é que não gosta de mim, não é? Sou eu que não gosto da medicina. Tem alguma coisa errada aí. E eu acho que eu estou ficando louca, eu preciso de um psicólogo, né? E a fila ficava enorme. E eu me deparava com isso, às vezes eu chegava muito angustiada em casa e dizia assim, nossa, as pessoas vêm como que uma bandeja na mão dizendo para mim o que eu faço com a minha vida. Simplesmente elas não sabem o que fazer com a própria vida. Então, realmente, a orientação profissional é uma necessidade, né? Dentro do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Ciência e da Cultura, as orientações do CDFOR é que todos os países em desenvolvimento têm orientação profissional, desde pequenininho, desde a pré-escola, do 1º grau, no 2º grau, né? Agora, no Brasil, não, a orientação profissional ainda é coisa de elite, de quem pode pagar o psicólogo, né, de medos de pessoas. Não, né? Agora, não, essa semana passada, foi aprovado no Congresso Nacional que teremos psicólogos, então, nas escolas do 2º grau. Foi, então, um grande avanço, digamos assim, em termos de política pública educacional brasileira, que, a partir de agora, nós teremos, então, já no 2º grau, psicólogos tratando de fazer orientação profissional, né, tratando dessa relação de escolha profissional já no 2º grau. Então, o bate-papo de hoje é um pouco sobre essa produção, sobre essa minha trajetória. Eu vou mostrar aqui, então, meu primeiro livro para vocês foi Planejamento de Carreira, uma orientação para estudantes universitários, foi publicado em... Eu já não me lembro, mas tem que fazer uma cola. Foi publicado em 2009 pela editora Vetor, só que a editora Vetor é só para livros de psicólogos, então é meio difícil conseguir.
mas quem quiser pode, né, fazer uma listinha aí que eu arranjo com algum desconto de autor para vocês. E esse aqui eu vou apresentar para vocês hoje, Planejamento de Carreira e Projeto de Vida. É um livro que estou lançando esse ano, né, meu novo livro. Um livro que foi baseado na minha experiência aqui na UTF-PR, com a disciplina de Planejamento de Carreira, que a gente desenvolveu e que tem bastante procura, e que eu pretendo, né, que a gente contrate mais psicólogos e que a gente tenha mais disciplinas de planejamento de carreira. Então, é um prazer muito grande ter vocês aqui hoje, participando, então, dessa fala nossa, né? E a gente vai sortear, então, 5 livros no final, para quem aguentar firme ali até o final. E, para quem quiser comprar também, no final vai ter lá R$ 25,00, que é o desconto que o autor recebe, né? Porque, se vocês comprarem pela CRV, eu acho que vai sair uns R$ 48, R$ 49,00 o livro de planejamento de carreira. Então, vou passar a fala agora para a psicóloga Angélica Neres, que tem um grande prazer em estar recebendo aqui na nossa casa, na UTF-PR, que trabalha, então, nesse campo de pesquisa e desenvolvimento, nessa clínica, né, que a gente pode até chamar uma clínica da angústia existencial, né, que é a área da orientação profissional. Então, agradeço a presença de todos, psicólogos, amigos, colaboradores e alunos, principalmente da UTF, né. Esperamos que a gente possa ajudar vocês e que vocês saiam daqui diferentes do que entraram, né? Então, durante o processo, nós vamos fazer 2 dinâmicas de grupo, né, com vocês, e espero que vocês curtam estar aqui, que seja tão prazeroso para vocês quanto para a gente. Obrigada. Boa noite, pessoal. Bom, eu fui aluna da professora Sara, e, ao contrário dela, que não teve dificuldade nenhuma, né, para escolher a profissão, eu tive, sim, as minhas dificuldades no percurso aí de escolher a minha carreira. E hoje, quando a gente escolheu, né, falar para esse público de planejamento de carreira, a gente escolheu algumas coisas que pudessem ser muito úteis aí para vocês, né? Muito úteis para qualquer público, seja para o universitário, seja para quem pensa em mudar de carreira, seja para quem já trabalha há algum tempo, né? Então, a gente pensou em fazer um workshop que pudesse contemplar aí os diferentes públicos, tá? Bom, o que é planejamento de carreira? Para que a gente faz esse planejamento de carreira? E como se faz um planejamento de carreira, né? Existem aí boas razões para se fazer o planejamento. A primeira boa razão aí é para a gente não ser apenas mais um no mercado de trabalho. A segunda razão que eu citaria é que o planejamento de carreira ele se torna um diferencial, tá? Um diferencial no processo seletivo. Vejam, as empresas buscam hoje por resultado, né? Quando o profissional, ou quando a pessoa faz o seu planejamento de carreira, ela também está buscando por resultado na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Ou seja, a pessoa que tem o seu planejamento, ela está alinhada com o que o mercado está buscando, com o que as empresas estão buscando. Uma terceira razão aí para se pensar em planejamento de carreira é para não se perder tempo. Isso mesmo, porque quando a gente não tem um foco, ou quando nós não temos um objetivo específico, a gente fica igual macaco pulando de galho em galho, fazendo um monte de curso, um monte de atualização, projeto, e acaba, às vezes, fazendo coisas que não são úteis para a nossa carreira, que não são úteis para a nossa vida pessoal, né, para a nossa vida profissional. Então, você ter um foco aí te auxilia a investir em coisas que sejam mais necessárias e que, de fato, venham fazer diferença para a sua vida e para a sua carreira. E, claro, eu acho que a grande razão aí de um planejamento de carreira, olhando para o momento que nós estamos vivendo, que é um momento de crise, um momento delicado, né? Que, para onde a gente olha, a gente vê empresas fechando, comércio sendo fechado, várias pessoas desempregadas, né? Ou mesmo vários profissionais que estão se submetendo a ganhar um salário menor para conseguir manter o seu emprego. Então, o planejamento aí se torna um ótimo recurso, uma ótima ferramenta,
Por quê? Porque quando a gente tem planejamento de carreira, a gente sabe aonde a gente quer chegar. Então, a gente consegue lidar com as dificuldades com mais habilidade. E as dificuldades não acontecem só no momento de crise, como é o momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil. As dificuldades estarão sempre presentes no nosso caminho. Então, você pode estar numa empresa hoje que está aberta e passa alguns anos, você acha que está lá super seguro e você é demitido. Então, quando nós temos um planejamento de carreira, nós conseguimos ter maiores habilidades para lidar com as dificuldades do nosso processo profissional e pessoal. Bom, o nosso primeiro slide aqui é o sonho pode virar pesadelo. Inclusive, essa é uma frase que eu tirei do livro da professora Maria Sara, tá? E vocês já vão entender por quê. Bom, deixa eu só explicar antes a seguinte situação. Ainda não ficou claro, eu acho que o que é o planejamento, eu acho que isso é importante antes de eu explicar por que o sonho pode virar pesadelo. O planejamento, muitas vezes, quando a gente fala em planejar a carreira, a gente acha que planejamento é a gente estabelecer metas e objetivos. E, na verdade, o planejamento vai muito além de estabelecer metas e objetivos. Quando a gente pensa em planejar a carreira, a gente está pensando, ou a gente está refletindo sobre as nossas escolhas, tá? A gente precisa refletir sobre o que a gente quer do futuro, a gente reflete sobre os nossos valores, sobre as nossas crenças e, inclusive, sobre os desafios que podem surgir aí nesse processo. Quando a gente faz um planejamento de carreira, a gente fica menos angustiado, porque a gente sabe onde a gente está e onde a gente quer chegar. Inclusive, a palavra carreira, ela vem do latim via carraria, que significa o quê? Estrada para carros. O que uma estrada faz? Ela te leva de um ponto de origem para um destino. O que o planejamento de carreira faz? Ele te leva de onde você está para onde você quer chegar. O planejamento de carreira, embora muitos possam pensar que é algo que engessa a vida profissional, não, muito pelo contrário. Ele não engessa a vida profissional. Ele te dá um norte, ele te dá um direcionamento. É como se fosse um GPS. Por isso que eu disse que o planejamento é algo muito importante nesse momento que nós estamos vivendo de crise, no momento de dificuldade. Porque quando nós temos uma dificuldade, é o momento que a gente mais fica desesperado, sem saber qual caminho seguir. Se você tem um planejamento, você tem um norte. Você sabe aonde quer chegar. Bom, aí entra o sonho pode virar pesadelo. Eu conheci uma psicóloga que o sonho dela era ser psicóloga clínica. E ser psicóloga clínica, para ela, era ter a clínica dela e sobreviver e viver daquilo como negócio. Nesta ocasião, ela trabalhava como voluntária numa instituição. Tá? Então, ela era voluntária na instituição e ela atendia alguns clientes, poucos clientes, com valor simbólico, cobrava um valor simbólico. Essa psicóloga ela era casada, ela tinha filho, e esse era o sonho de vida dela. O que aconteceu? O marido ele não conseguiu bancar por muito tempo a questão financeira da família, e essa psicóloga precisou abandonar o sonho dela de ser psicóloga clínica e foi ser vendedora num shopping para ganhar dinheiro. E quando eu dou esse exemplo, é para mostrar que o trabalho ele pode ser diferente daquilo que nós sonhamos. E que, sim, o nosso sonho pode virar pesadelo. Mas não porque é um pesadelo ser vendedora no shopping, ok? Mas porque o sonho dela não era ser vendedora. O sonho dela era ser psicóloga. E aí, onde entra o planejamento de carreira? Quando nós planejamos aonde nós queremos chegar, nós conseguimos visualizar quais são os riscos desse processo ou desse percurso, nós conseguimos visualizar quais são os desafios, e aí a gente consegue estabelecer as melhores estratégias para chegar no caminho que a gente quer. Então, isso é o que o planejamento pode fazer para a gente. Não é que nós não vamos ter riscos nenhum. Muito pelo contrário, os riscos não somem quando a gente faz planejamento. Mas a gente consegue prever alguns, a gente consegue lidar com mais facilidade com os que são imprevisíveis. Às vezes, eu posso perguntar aí para vocês qual que é o sonho de vocês. E vem a resposta aí que o sonho é ter sucesso, né? Todo mundo quer trabalhar e ter sucesso. Mas e aí? O que é ter sucesso para você?
Ter sucesso pode ser ganhar dinheiro, né? Normalmente a gente relaciona sucesso com dinheiro. Pode ser ter uma posição social, pode ser ter poder. Ter sucesso também pode ser ter realização profissional. Mas e aí? Será que quando eu busco o sucesso financeiro, eu encontro a realização profissional? Para a gente encontrar a realização profissional, a gente precisa alinhar o nosso profissional com a nossa proposta de vida e com os nossos valores, tá? É importante que tudo isso esteja alinhado, porque sucesso é muito mais que ganhar dinheiro. Hoje, quando nós elaboramos o trabalho de hoje, na verdade, né, esse trabalho ele não é um planejamento de carreira para ser idealizado, para ser imaginado. O planejamento de carreira ele é algo que precisa estar escrito, anotado, tá? Porque ele precisa estar ali registrado com papel e caneta. Por isso que hoje, quando a gente começou, eu até passei pelas cadeiras aí e ofereci material para quem não tinha, tá? Porque o primeiro ensinamento hoje é registrar as nossas informações, registrar os fatos, escrever aquilo que vem na nossa cabeça. E o planejamento, a primeira regra é essa: eu preciso escrever. Quando eu idealizo só o que eu quero planejar, isso não está registrado, eu não tenho lá para acompanhar, para gerenciar, para alterar. Então, a primeira dica aí é registrar. E aí, quando a gente fez o nosso planejamento, quando a gente montou essa proposta para apresentar esse planejamento para vocês, a gente fez esse planejamento em 6 passos. 6 passos que estão divididos em 2 etapas, tá? A primeira etapa é o antes de fazer o planejamento. E a segunda etapa é a construção em si do planejamento. Para que a gente fez isso? Porque a gente não quis fazer um workshop só para mostrar para vocês um formato de planejamento de carreira. Porque se vocês querem um formato de planejamento de carreira, vocês vão lá no Google, digitam, e vocês vão ter milhares de planejamentos de carreira em mãos, só para preencher. O nosso objetivo é mostrar para vocês como se constrói um planejamento que, de fato, faça sentido para a sua vida. Que, de fato, seja algo realizável, que seja algo realista e não fantasioso. Então, esse planejamento está baseado em 2 etapas, porque a primeira etapa é a preparação do terreno. A primeira etapa é você olhar para você, é você identificar que coisas são importantes e fazem sentido para a sua vida, para daí sim você montar o seu planejamento. Então, nós organizamos da seguinte forma, para ficar aí para que vocês consigam entender. Esses 3 primeiros passos eu darei para vocês, e os 3 próximos passos, que são os passos da construção do planejamento de carreira, é a Maria Sara que vai passar. Então, o primeiro passo é autoconhecimento. Eu preciso primeiro me conhecer. O segundo passo é escolhas. E eu preciso aprender a fazer escolhas. E o terceiro passo é conhecimento do mercado de trabalho. Provavelmente, se eu perguntasse para vocês, vocês me diriam que começariam, né, ou provavelmente começariam pelo mercado de trabalho. Que é o que todo mundo pensa, né? Que nós temos que começar olhando o mercado de trabalho. Não está errado, tá? Mas o que nós estamos mostrando aqui hoje é que, para esse planejamento, de fato, fazer sentido para você, você tem que avaliar alguns pontos anteriores. E esses são os passos que nós vamos mostrar aqui. Primeiro passo, autoconhecimento. E aí nós vamos utilizar da lógica socrática que nos diz assim: conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o universo e os deuses. Não preciso nem explicar mais nada, né? Primeiro eu preciso olhar para mim, depois eu olho para o mercado, depois eu olho o que está acontecendo. Primeiro eu preciso saber quem eu sou, do que eu sou capaz. E essa pergunta não é uma questão tão fácil assim de se responder. Veja, eu sou psicóloga, né? Aos 21 anos eu fiz psicologia, mas aos 18 anos eu fiz letras português e espanhol. E aí, quando a gente faz letras, né, pelo menos quando eu fiz letras na minha época, nós estudávamos no primeiro ano português, inglês e espanhol. E aí, nesse primeiro ano, nós tínhamos que nos decidir qual seria a nossa habilitação, se seria português e inglês ou português e espanhol.
Teve um fator que influenciou muito os estudantes nessa época, que era o fato de quase, na verdade, era quase uma promessa, né, de que quem fizesse espanhol teria emprego garantido. Era mais ou menos isso, tá? Não era essa, né, a forma que se abordava. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque havia aí uma especulação de que as escolas mudariam as suas bases curriculares e acrescentariam o espanhol. Né? Então, muitos colégios começariam a buscar por professores de espanhol e não existiam profissionais nessa área, não existiam muitos professores de espanhol para atender essa demanda. Veja, quando eu escolho, faço uma escolha de habilitação em português e espanhol para atender uma demanda do mercado, uma demanda imediata do mercado, eu corro um risco muito grande de me frustrar enquanto profissional. Porque eu não estou escolhendo de dentro para fora. Eu não estou olhando para mim e aí olho o que o mercado está pedindo, ou qual a necessidade do mercado, vejo se faz sentido com o que eu quero e faço a minha escolha. Não, eu estou fazendo uma escolha para atender essa demanda. Para fugir, talvez, da dificuldade de ficar sem emprego se eu escolhesse inglês. Só abrindo um parêntese, eu sou professora de língua espanhola, mas eu não escolhi por isso. Não que eu soubesse analisar e, de fato, escolher de dentro para fora. Na verdade, eu tive espanhol quando eu estudava no ensino médio, né? E eu odiava inglês, ainda odeio, tanto que eu não consegui aprender inglês até hoje, né? Sou muito ruim em inglês. E eu acabei escolhendo por esse fator. Mas não vou negar que o fato de saber que eu teria muitas chances no mercado de trabalho também fez brilhar os meus olhos. Então, claro, quem escolheu só por esse motivo, sem antes identificar que o espanhol era legal e tudo mais, até porque muitas pessoas nunca tinham tido aula de espanhol, né? O risco de se frustrar seria muito grande. Até porque quem acompanha, e se tem algum professor, talvez acompanhe os concursos, sabem que as vagas de espanhol hoje para concurso abrem 1, 2, 3 vagas. Né? Que muitas escolas que abriram espanhol naquela época, que queriam professores de espanhol, hoje não querem mais. Né? Já fecharam, estão só com inglês. Então, esse é o risco, quando a gente faz uma escolha da qual a gente olha fora e não olha dentro, como está aqui dentro. E por isso que eu estou dizendo que esses 3 passos que nós estamos trabalhando são fundamentais para, de fato, fazer um planejamento de carreira e de vida que seja útil, que seja realizável, que faça sentido para você. E aí, eu trouxe alguns questionamentos que eu julgo muito importantes para desenvolver o autoconhecimento. Veja, nós estamos trabalhando aqui alguns pontos para se autoconhecer, tá? Alguns pontos. Se autoconhecer é um processo. Então, o que a gente está fazendo aqui é iniciar esse processo. A primeira questão que eu trago é: qual o meu jeito de ser? E é engraçado que o meu jeito de ser, eu não vou descobrir só me perguntando, né? Tipo, qual será o meu jeito de ser? As pessoas te dizem qual é o seu jeito de ser. Eu sou o jeito que sempre age no 8, no 80, que não tem flexibilidade, né? Que não utiliza 72 possibilidades, aí, que é o cá ou é lá. Eu sou do tipo de pessoa que não assume responsabilidades, que sempre dá um jeitinho de dividir as responsabilidades com alguém. Eu sou do tipo de pessoa que sempre fica procurando um culpado pelas situações que acontecem na minha vida. Qual que é o meu jeito de ser? Eu sou seguro? Eu sou uma pessoa insegura? Eu sou uma pessoa que tem medo de crescer, de enfrentar a vida adulta? Então, quando eu me questiono sobre o meu jeito de ser, é uma forma de eu começar a identificar aí quem eu sou. É uma forma de começar aí a se desenvolver, a desenvolver o seu autoconhecimento. As próximas questões são: o que eu quero fazer da minha vida? Quais são as minhas expectativas? Quais são as minhas dificuldades? E quais são os meus medos? O que eu quero da minha vida? Né? Às vezes é tão difícil a gente se imaginar daqui 5 anos, daqui 3 anos, daqui 1 ano. Mas eu preciso olhar para o futuro. Eu quero casar um dia, eu quero ter filhos, eu quero para sempre morar com os meus pais, eu quero um dia morar sozinho. Quais são as minhas expectativas? É engraçado que eu trabalhava com orientação profissional no ensino médio, e quando nós fazíamos uma técnica que se chamava cartaz das expectativas, né, saía sempre assim, a gente trabalhava com revistas, tal, os adolescentes sempre traziam isso.
umas casas lindas, carros luxuosos, viagens pelo mundo. Essa era a expectativa da maioria dos adolescentes. Conquistar bens, tá? Quais são as suas expectativas? Será que quando você pensou em vir para esse curso de planejamento de carreira, você já parou para pensar sobre as suas expectativas? Ou as suas expectativas são as mesmas de quando você tinha 15, 16, 17 anos? Então, as nossas expectativas, elas mudam com o passar do tempo, né? Porque a gente vai amadurecendo, as nossas expectativas vão se alterando. Por isso que eu disse que o plano de carreira, o planejamento de carreira e o projeto de vida não é algo para engessar, porque ele não é algo fixo, algo rígido. Ele precisa ser algo flexível, que acompanhe as nossas mudanças e as mudanças que acontecem no mercado. Quais são as minhas dificuldades? Né? Eu tenho dificuldade de levantar cedo. Ok, é uma dificuldade que deve ser avaliada, inclusive, né? Eu tenho dificuldade de cumprir horário. Eu tenho dificuldade de ouvir não. Eu tenho dificuldade em dizer não. Eu tenho dificuldade de trabalhar em equipe, de trabalhar sob pressão, dificuldade de fazer escolhas, dificuldade de identificar quais são os meus limites. Então, quais são as minhas dificuldades? Eu já citei várias, né? Quais são os meus medos? E aí, cada fase da vida, a gente vai ter um medo diferente, né? Eu tenho medo de ficar desempregado. Eu tenho medo de errar na escolha que eu fizer. Eu tenho medo de perder tempo. Eu recebo muitos clientes jovens em clínica, com 19, 20, 21, 22, 23 anos, que procuram a terapia porque têm medo de fazer escolhas, errar e perder tempo na vida. Inclusive, eu tenho, acho que, 4 clientes aí que estão nesse mesmo pé, que procuraram terapia, porque estão num grande embate aí profissional, e todos jovens, aí, 19 anos, e o grande medo deles é tomar uma atitude, tomar uma decisão e perder tempo porque tomou uma decisão errada. E eu estou dizendo errada, entre aspas, porque depois eu vou explicar a questão do erro aí. Então, descobrir e pensar sobre tudo isso é desenvolver autoconhecimento. Aqui é uma tirinha, né? Não te conheço de algum lugar? Não sei, nem eu mesmo me conheço. Então, quanto mais eu conheço de mim, mais possibilidades eu tenho de encontrar um trabalho que, de fato, corresponda com o meu perfil. E aí vem a famosa pergunta: quem eu sou? E eu diria que esse é o primeiro passo, né? Saber quem, de fato, a gente é. Mas tem uma coisa bem engraçada aí. Quando as pessoas perguntam sobre quem nós somos, nós normalmente respondemos o que nós fazemos, né? Quem você é? Eu sou psicóloga, eu sou engenheiro, eu sou professora. Então, a gente percebe aí como nós nos identificamos com a atividade que a gente realiza. Como nós nos identificamos com aquilo que nós fazemos. E, claro, tem mais uma coisa que a gente identifica aí, né? Como, de fato, é difícil dizer quem a gente é. Então, como a gente pode conhecer mais a respeito de nós mesmos? Principalmente nesse espaço cibernético que nos chama a todo momento para sermos outras pessoas. Pessoas mais felizes, pessoas mais alegres, mais inteligentes, mais capazes, mais comunicativas, né? Nós precisamos postar no Facebook que nós estamos felizes, que nós estamos lá num restaurante super bacana, que a gente está fazendo compra, que a gente está viajando. Como que a gente pode se voltar para nós mesmos para responder essa questão de quem somos? Muitas vezes, quando a gente pergunta quem a gente é, a gente vai chegar a um monte de descrições, né? Eu sou uma pessoa super otimista, eu sou uma pessoa super organizada, eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas diferente, que não gosta de rotina. Só que só descrições não bastam para se autoconhecer. É preciso muito mais que descrições. É preciso identificar quais são os seus gostos, é preciso identificar que situações te influenciam, o que te influenciam, como o trabalho faz sentido na sua vida, quais são as suas habilidades, quais são as suas competências. É preciso muito mais que achar descrições para descobrir quem a gente é. E aí a minha proposta é que vocês se autoavaliem agora.
Não preciso compartilhar com ninguém, tá? E nem comigo. Eu quero, na verdade, que vocês façam isso para vocês. E a proposta é, o quanto eu me conheço? O quanto eu sei do que eu gosto? Parece uma coisa tão boba, né? O que você gosta? Né? Isso aí faz... Não sei se é da época de vocês, mas nós tínhamos antes... Você lembra, Maria Sara? Daqueles caderninhos que a gente passava entre os amigos de sala para preencher com perguntas? Acho que não sei se é da época de alguém aqui, né? Mas, enfim, sempre tinha naqueles cadernos... Não sei se é caderno de recordação o nome... que você trocava, cheio de perguntas, e ia respondendo lá. E sempre tinha essa pergunta, do que você gosta? Né? E aí vocês vêm para uma palestra de planejamento de carreira, e a psicóloga pergunta assim, então, do que você gosta? Né? E você vai falar assim, por favor, né? Isso eu vou fazer com o pé nas costas. Mas, na verdade, quando a gente olha para o nosso cotidiano, e descobre lá o que você gosta e faz, o que você gosta e não faz, o que você não gosta e não precisa fazer, e o que você não gosta e precisa fazer, você vai ver que você vai se surpreender com os resultados. Primeiro, porque muita gente fica reclamando do seu dia a dia, achando que faz um monte de coisa que não gosta, e vai olhar lá na sua atividade ali, e vai falar assim, nossa, mas eu faço tanta coisa que eu gosto, por que será que eu fico tanto de mimimi por aí, né? Ou, às vezes, vocês vão ter dificuldade nem só de olhar a diferença dos quadrantes, mas a dificuldade vai ser de pensar assim, nossa, o que eu faço no meu dia a dia? Eu vou trabalhar e depois. Às vezes, a gente funciona tanto no automático que a gente não consegue nem descobrir quais são as atividades que a gente faz no dia a dia. Quem dera saber o que a gente faz e o que a gente gosta. Então, eu digo que a primeira coisa aí, para a gente fazer é identificar o que eu gosto e quem eu sou. Porque se a gente não sabe do que a gente gosta e quem a gente é, isso será um grande obstáculo para se fazer o planejamento de carreira. Então, o que eu peço para vocês agora? Quem não tem material, até peço para que venha buscar aqui uma folha sulfite. Eu não tenho lápis, não tenho caneta, mas eu tenho folha sulfite. E eu quero que vocês desenhem esses 4 quadros aí na folha de vocês, com gosto e faço, gosto e não faço, não gosto e faço, não gosto e não faço. Não precisa fazer as figurinhas, tá? É só fazer os quadrantes e colocar aí as listas das coisas que cabem em cada quadrante. Vou dar 1 minuto para vocês, pode ser?
Ok? E aí, qual que é o resultado? Difícil, né? Estou vendo que um monte de gente nem conseguiu escrever ainda. Tem o microfone aí? E aí, pessoal, difícil ou não? Qual foi o resultado? Às vezes a gente percebe que um quadrante sai muito maior que o outro, às vezes a gente não consegue nem preencher todos os quadrantes, né? A gente fica pensando assim, poxa, e eu achei que era tão fácil identificar o que eu gosto. Bom, as figurinhas aqui não estão à toa, tá? É para mostrar o seguinte, quando a gente faz alguma coisa, ou quando a gente gosta de alguma coisa e faz essa coisa, ok, tudo certo. Mas quando a gente gosta e não faz, a gente fica triste, a gente fica frustrado. Quando a gente não gosta e faz, aí fica tenso, né? A gente fica bravo. Agora, quando a gente não gosta e não precisa fazer, aí, ok, estou super realizado, né? Se tem louça na pia, eu não preciso lavar, fechou. Porque aí, nessa atividade, entram as atividades do cotidiano. Talvez não seja o cotidiano de vocês lavar louça, né? Mas o meu é. Então, todas as atividades entram aí. E, às vezes, é engraçado que as atividades que a gente mais gosta de fazer é as que estão relacionadas ao lazer, né? Passear, viajar, andar de bicicleta, namorar. E as que a gente não gosta está relacionada ao quê? A regras, a cumprir prazo, a fazer atividade chata, como lavar louça, né? Então, é legal a gente olhar para isso e observar assim, qual que é a relação que existe entre as tarefas que eu gosto de fazer e as tarefas que eu não gosto de fazer? Porque olhar para isso permite a gente identificar qual é a relação que pode ser estabelecida com a nossa atividade de trabalho. Fica mais fácil, inclusive, a gente olhar para uma situação de trabalho, olhar para um estágio que a gente está aí pensando em aceitar ou não, e escolher ou não. E escolher e saber quais habilidades, por exemplo, você tem que desenvolver mais, olhando para aquilo que você gosta. Pô, se você só gosta de coisas, né, moles de fazer, que viajar, todo mundo vai gostar, né? Dormir até mais tarde também. Então, você olhar para isso, vai o quê? Vai olhar para você e falar assim, poxa, mas será que eu só gosto de fazer coisas fáceis, coisas gostosas, né? Como que é isso para mim? Então, isso te permite uma reflexão. Vejam, como eu tinha dito no início, isso aqui não está dizendo que vocês vão sair daqui, ó, afinadinhos e super, né, conhecendo quem são vocês. Claro, isso aqui é para vocês terem uma ideia, para vocês começarem a visualizar que autoconhecimento é muito mais que se descrever. É muito mais que dizer que eu sou inteligente, que eu sou super comunicativo, que eu sou organizado. É começar a olhar que existem outras reflexões aí para serem feitas. E, claro, nós, psicólogos, estamos aqui para ajudar esse povo a se autoconhecer, não é, Maria Sara? Então, quando a gente não consegue fazer isso sozinho, ou para a gente fazer isso com mais qualidade, e eu digo com mais qualidade, não porque a gente não tem qualidade de fazer isso sozinho, mas porque a gente age no automático. E a gente não consegue perceber, muitas vezes, aquilo que está no automático, por isso que é automático. E o psicólogo está para ajudar a gente a identificar aquilo que está no nosso automático. Veja, quanto mais eu conheço sobre mim, menos eu vou agir no meu automático, e mais possibilidades eu tenho de escolha. E esse é o nosso segundo passo, aprender a fazer escolhas. Quando a gente quer alcançar alguma coisa ou chegar em algum lugar, todas as escolhas da nossa vida são importantes, todas. E aí vocês podem pensar assim, mas como assim aprender a fazer escolha? Eu já sei fazer escolhas, né? E fazer escolhas, né? A gente pode achar que é a coisa mais fácil do mundo. Veja, antes nós íamos ao supermercado e nós encontrávamos... nós íamos ao supermercado para comprar leite, por exemplo, ok? Vamos colocar assim, fica mais fácil. E aí nós encontrávamos 2 tipos de leite, o integral e o desnatado. Fácil daí comprar leite, não é? Ou é o integral, ou é o desnatado. Hoje, se a gente for ao mercado, tem pelo menos 20 tipos de leite. Tem o integral, o desnatado, o semidesnatado, o leite de soja, o leite de amêndoas, o leite sei lá do quê, de arroz. Então, tem muitos tipos de leite. E aí, é fácil escolher do mesmo jeito que era antes?
quanto mais opções a gente tem, parece que a gente fica meio perdido, né? Nós escolhemos, na verdade, a todo momento. Nós escolhemos se vamos levantar ou se não vamos. Nós escolhemos o que comemos, o que vestimos. Inclusive, escolhemos os nossos pensamentos e sentimentos. E escolhemos também a nossa profissão. E quando nós escolhemos a nossa profissão, normalmente nós as escolhemos num momento bem turbulento, né? Lá quando a gente está com 16, 17 anos, a sociedade, a família, a escola nos pressiona a escolher uma profissão. E aí a gente escolhe, mas não muitas vezes com toda a consciência do mundo para se fazer aquela escolha, ou com a consciência que deveria ter naquele momento, né? A gente escolhe muitas vezes pressionado, e escolhe no momento de angústia, né? E a gente acaba decidindo ou tomando a decisão, algumas vezes, para se livrar dessa angústia. Então, a escolha é algo que está presente na nossa vida. É algo que todo dia a gente precisa fazer escolhas. A gente faz escolhas a todo momento, mas não são todas as escolhas que são conscientes. Veja, quando eu fiz o meu ensino médio, eu tive a sorte de ter orientação vocacional no meu ensino médio. E duas coisas me marcaram nessa orientação vocacional. A primeira, que eu não conseguia nem preencher o teste, de tão nervosa que eu estava. Eu não conseguia nem dizer do que eu gostava e do que não gostava, porque eu tinha medo do resultado que ia dar o teste. Vai que dava que eu tinha que ser sei lá o quê, né? Que era assim que funcionava a minha cabeça. A segunda coisa que me chamou a atenção, ou que eu guardo até hoje, é a fala da irmã Maria na nossa sala. A irmã Maria, ela foi na sala do ensino médio e falou a seguinte situação, mais ou menos assim, né? Ela falou assim, veja, pessoal, às vezes você quer fazer medicina, mas a sua família não tem condições de pagar medicina agora. Então, você faz enfermagem. Depois, quando você tiver dinheiro, você faz medicina. Quando ela falou aquilo, eu guardei isso até hoje. Ó, já se passaram alguns anos e eu lembro disso. Lembro dela lá de pé, de roupinha toda branca, falando isso para a gente, né? Eu não entendi todo o contexto, as entrelinhas que estavam nessa fala. Hoje eu entendo. Quando nós fazemos uma escolha, por exemplo, a escolha profissional, a gente fala assim, nossa, quantas opções eu tenho para escolher. Ou quando a gente vai no mercado comprar leite, nossa, olha quanto leite tem aqui nessa prateleira para eu levar. Mas a gente não se dá conta de como o ambiente, o contexto social, de como a família, de como as nossas crenças, os nossos valores, o grupo onde nós estamos inseridos, os nossos amigos, nos influenciam e nos delimitam as nossas escolhas. A gente não se dá conta, muitas vezes, que as nossas escolhas são influenciadas pelo lugar onde nós estamos. Eu tive uma aluna que ela conseguiu bolsa integral para fazer radiologia à tarde. E aí, o que aconteceu? Ela começou a fazer radiologia e ela não conseguia encaixar nenhum estágio, nem pela manhã, nem pela noite, pela dificuldade dos horários. Ela teve que abandonar o curso. Veja, quando a gente faz uma escolha profissional, muitas vezes, eu estou dando exemplo da escola profissional, mas pode ser qualquer escolha. Normalmente, quando a gente para fazer uma escolha, a gente foca naquilo e não consegue olhar que situações estão envolvidas naquele processo de escolha. A gente foca na situação e não consegue visualizar que outros elementos norteiam a nossa escolha. Nós não conseguimos perceber que a classe social, família, amigos, meios de comunicação também nos influenciam para aquela escolha. Em relação à vida profissional de vocês, eu quero saber qual é a escolha que vocês fazem aqui, tá? Alternativa A, B ou C. Vou ler cada alternativa. Em relação à vida profissional de vocês. Alternativa A. Seu destino já está traçado? Alternativa B. Com o tempo, tudo se resolve? Ou alternativa C. Seu sucesso depende das suas escolhas. Alternativa Alternativa C. O seu sucesso depende das escolhas que você faz. E aí, embora as nossas escolhas sejam limitantes ou limitadas, né, a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal, ela é feita de escolhas. Então, nós precisamos aprender a fazer escolhas adequadas.
Segundo os cientistas, nós temos um componente biológico aí no nosso processo de tomada de decisão. Porque os nossos ancestrais, quando eles se deparavam com algo novo, eles tinham que rapidamente tomar uma decisão, né? Porque eles não sabiam se aquela situação nova era um amigo ou um inimigo. Então, um erro de julgamento ali poderia significar a morte deles. Isso justifica, por exemplo, o nosso fato de primeiro nos defendermos e depois questionarmos. Então, primeiro a gente toma atitude, depois a gente pensa no que a gente fez. Por isso que eu digo que, muitas vezes, o nosso cérebro acaba sendo um grande traiçoeiro, né? Porque a gente se simpatiza, às vezes, com a primeira solução que nos vem à cabeça. Muitas pessoas dizem que tomaram uma decisão errada na vida porque não estavam maduras o suficiente para fazer escolha naquele momento. E o que é estar maduro o suficiente para fazer uma escolha? É fazer uma escolha com cautela. Isso pode ser considerado uma escolha madura. E nem sempre nós escolhemos com cautela, mas algumas situações nós precisamos sim ter cautela. As melhores decisões, então, são tomadas de forma mais disciplinada. E ainda a gente vê que, quando nós temos uma metodologia para fazer escolha, as nossas escolhas não acontecem no impulso. Então, quando a gente tem um método para se escolher, a gente deixa de agir sempre no impulso. Porque quando a gente age no impulso, a gente não pensa sobre o que a gente escolhe. A gente faz e depois a gente se questiona. Quando a gente tem uma metodologia, isso facilita a gente não agir no impulso e olhar quais são as possibilidades e tudo que está em jogo naquele processo de escolha. Eu vou dar para vocês 2 metodologias, ok? São 2 metodologias que vão ajudar vocês a tomarem escolhas na vida, em relação à profissão, em relação à vida pessoal, em relação a tudo que vocês precisam tomar de decisão. A primeira metodologia é ganhos e perdas, ou prós e contras, como vocês preferirem. E essa metodologia, ela precisa de lápis e papel também. Igual precisa o planejamento de carreira de vocês. Então, se eu tenho uma decisão para tomar, se eu não sei se eu vou atrás do meu primeiro emprego ou se eu entro para o mestrado. Eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Opa! Vamos olhar aqui. Quais são os ganhos de casar? Quais são os riscos de casar e as consequências? Quais são os prós? Quais são os contras? Quais são os riscos de comprar a bicicleta? Quais são as consequências? Quais são os ganhos? Quando eu visualizo isso, eu consigo mensurar, eu consigo diferenciar o que é fantasia e o que é realidade. Quanto mais eu consigo enxergar aquilo, mais eu vejo o quanto eu tenho de disponibilidade para lidar com a escolha que eu tenho ali nas minhas mãos. Opa, eu tenho mais habilidade, ou estou mais apta, ou estou mais preparada para casar ou para comprar minha bicicleta. Isso te auxilia a tomar uma escolha mais consciente. O que uma escolha consciente possibilita? Evita ter riscos futuros? Claro que não. Nenhuma escolha evita ter riscos. Inclusive, eu não me posicionar e não tomar uma escolha também não evita eu ter riscos. Porque quando eu não me posiciono, eu estou escolhendo não me posicionar. Isso também tem um risco, tem uma consequência, ok? Então, quando eu coloco isso no papel, eu consigo visualizar. E visualizar me possibilita tomar uma escolha consciente. E é o que eu ia falar e acabei me perdendo. A escolha consciente, então, não evita riscos. Ela evita o quê? Você se sentir culpado. Tipo, ai, olha o que eu fiz. Que cagada. Ou você procurar algum culpado para a tua situação. Olha só, aconteceu isso porque ele falou que era para eu fazer assim, eu fiz, caí na dele. Se eu não tivesse feito, não tinha dado errado. Então, quando a gente não toma escolha consciente, ou a gente procura culpado, ou a gente se sente culpado. E eu tenho certeza que a gente já fez isso várias vezes, né? E será que eu consigo passar o vídeo, Sara? Tcharam! E agora? Esse vídeo é a segunda metodologia. Vejam, e aí eu digo.
E aí? Qual que é a segunda metodologia que o vídeo está mostrando? Cri, cri. E eu vou simplificar isso da seguinte forma. Ampliar a visão. Ampliar a visão é a segunda metodologia. Quando eu me foco no problema ou na situação que eu tenho que escolher, eu não consigo enxergar outras possibilidades. Quanto mais eu me distancio da situação, mais possibilidades eu tenho e mais consciente eu fico das minhas escolhas. Nós vivemos uma sociedade linear, de causa e efeito. Por isso, a todo momento, nós ficamos procurando aqui e aqui uma resposta para se encaixar. Quando a gente se afasta e olha a situação de fora, a gente consegue enxergar novas possibilidades. A gente consegue ampliar a nossa visão. Enxergar outras coisas que, quando a gente está focado ali só no problema, a gente não consegue enxergar. Então, eu vou passar para vocês agora a minha última técnica com vocês, tá? A minha última autoavaliação com vocês, que é se autoavaliar como vocês escolhem. E aí eu quero que vocês façam esses 9 pontinhos na folha de vocês, da forma que eles estão aqui, ok? 9 pontos. E eu já digo quais são as consignas. Pronto? Então, vamos às consignas. Eu quero que vocês liguem os 9 pontos com 4 retas, sem levantar o lápis do papel. Ligar os 9 pontos com 4 retas, sem levantar o lápis do papel. Quem conseguir, eu só peço que levante. Lembrando que isso é para vocês avaliarem como vocês fazem escolhas. Como eu escolho cada lugar para pôr a minha linha. Quem conseguir não vai precisar nem passar pelo sorteio para ganhar o livro. Mentira! Alguém já conseguiu? Conseguiu? Traga aqui já para eu ver. Mentira, não precisa trazer não. Eu acredito. Conseguiu? Ótimo. Conseguiu também? 3? Opa! Ainda bem que eu falei que era mentira o livro, hein? Então, vamos lá. Primeiro, não existe só um único jeito para conseguir isso, ok? Aí você fala assim, nossa, me senti pior ainda agora, né? Bom, a primeira coisa aí, para vocês conseguirem com facilidade fechar isso, era não olhar, não focar no problema, era ampliar a visão. Porque se vocês ampliassem a visão, vocês não iam pensar num quadrado. Porque em momento nenhum eu falei para vocês fecharem um quadrado, eu falei para vocês ligarem 9 pontos. Mas eu tenho certeza que a maioria ficou pensando dentro do quadrado aí. Então, por isso que eu fiz essa técnica, né? Para mostrar que não é tão fácil assim ampliar a visão e fazer escolhas, né? Então, qual foi o seu jeito aí para escolher onde colocar cada linha? Foi na tentativa aí, né? De acerto, né? De tentativa e erro aí? Foi por método de tentativa? Foi pensando onde ia colocar cada linha? Foi pedindo a opinião aí do colega, onde que eu coloco? Onde você colocou a sua? Aí já não deu certo, eu já tentei. E na vida você também é assim, pede bastante opinião? Então, é começar a olhar como você fez para tomar essas escolhas e como você faz suas escolhas na vida. E que quando a gente consegue olhar de fora, se distanciar da situação, enxergar que outras coisas nos influenciam para tomar aquela escolha, fica além de muito mais fácil escolher, a gente aumenta as nossas possibilidades, a gente fica mais consciente das nossas escolhas. Então,
Duas formas aí, ou duas metodologias para se fazer escolhas são, primeiro, colocando no papel os prós e contras, para ter uma visão mais geral do que é fantasia, do que é realidade. E segundo, é ampliar a visão. Porque quando eu amplio a visão, eu consigo enxergar coisas, possibilidades das quais eu não enxergo se eu foco na situação, se eu olho só para o problema. Ok? Ali nós temos a frase assim, tomar decisões e assumir riscos. Eu até já falei um pouquinho antes sobre isso, mas só para complementar. Às vezes, a maior dificuldade em fazer uma escolha não é nem a falta de capacidade de escolher, de ver qual é a melhor forma para olhar para aquela situação e tomar uma escolha consciente. Às vezes, a maior dificuldade é renunciar. Porque fazer uma escolha não é só ter uma coisa, é abrir mão de outra. Quando eu escolho casar, eu não tenho a bicicleta. E, às vezes, as pessoas não fazem escolhas porque elas não sabem perder, não sabem renunciar ou não querem renunciar. Porque toda escolha está envolvida aí num luto, né? De perder e abrir mão de perder e de abrir mão de alguma coisa. E o último passo é conhecer o mercado ou o mundo do trabalho, ok? E aí, se nem o casamento mais é até que a morte os separe, a profissão também não é mais para a vida inteira. Antes, fazer uma graduação era sinônimo de ter emprego. Então, eu saía do casulo da faculdade e me tornava borboleta. Hoje, não. Hoje, os jovens saem da faculdade e não têm essa garantia de que estarão empregados, tá? Essa garantia de sucesso profissional. Por isso que tem muita gente voltando para o casulo, que se tornam estudantes profissionais, muitas vezes, né? Porque não querem enfrentar a realidade do mundo do trabalho. Mas, veja, quando eu me autoconheço, quando eu sei quais são as minhas dificuldades, quando eu sei quais são as minhas expectativas, quando eu sei onde o calo aperta, né? Quando eu sei fazer escolhas mais assertivas, mais conscientes, quando eu sei tudo isso, quando eu chego no mundo do trabalho para avaliar o que esse mundo espera de mim, quais são os desafios que existem ali, eu estou muito mais preparado para lidar com ele. Eu não me paraliso diante dos desafios que eu enxergo ali. Muito pelo contrário, eu me sinto preparado para lidar com cada coisa que eu vejo que é uma exigência naquele setor ou naquela área. Então, conhecer o mundo do trabalho é conhecer onde estão surgindo as oportunidades, onde as oportunidades podem surgir, quais são as tendências de mercado, quais as competências que o mercado solicita, é olhar para tudo isso. Mas aí você consegue chegar aqui, olhar para tudo isso com mais facilidade, com mais